Olá, bem-vindos ao Só Mais Uma Volta, o meu cantinho na internet onde eu falo sobre manualidades, em especial tricô e crochê. E hoje vamos ter os dois. Mas hoje vai ser um episódio super curtinho. Meu nome é Laura. Para além desse canal, vocês podem me encontrar no Instagram, no endereço que eu vou deixar aqui na tela, que é onde eu coloco as fotos dos projetos que eu estou a tecer, que eu já teci, e algumas dicas à medida em que eu vou percorrendo o meu caminho no mundo das manualidades. Se eu acho que tem alguma coisa interessante que eu possa partilhar, é lá que eu deixo todas essas informações. Hoje vai ser, como eu disse, um episódio super curtinho, acho que eu disse. Super curtinho, porque eu disse nos meus 2 últimos episódios, que foram o meu retorno aqui a esse canal, que eu ia tentar gravar todas as semanas. E eu estou numa missão por mim, para garantir que eu tô fiel às minhas resoluções. Eu hoje resolvi passar aqui super rápido, não tenho muito para falar, só vou mostrar 2 peças, essa que eu tô vestindo, e vou fazer um update da minha colcha, aquela de crochê que eu comecei a tecer lá no episódio de volta. E nem sequer vou fazer abertura, nem nada, hoje vai ser um bate-bola super rápido. Só vou talvez numerar esse episódio, porque eu acho que em termos cronológicos, para quem tá chegando aqui, fica mais fácil. Esse é o episódio 12 e vamos a isso. Vamos começar por essa peça aqui que eu tô vestindo. Essa peça chama-se Amadeus Summer Sweater, da Colibri by Johanna. E é uma receita que eu descobri assistindo um outro podcast de uma youtuber australiana. E ela tava na altura, um podcast de tricô, e ela na altura tava vestindo essa blusa e eu fiquei encantada. Só que a blusa dela era tecida em algodão. Eu vou deixar aqui um link pro podcast dela e vou tentar colocar aqui uma foto dela. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, tem aqui o link na descrição, vocês podem ver. E vou colocar também uma foto agora da peça tecida pela designer. Essa peça é uma peça que a designer fez em fio fingering. No caso dela, 55% lã merino, 25% nylon e 20% seda. Era um fio... esse foi o fio que a designer usou. A youtuber fez em algodão. Acho que o dela era 100% algodão. Eu queria muito usar esse fio, que é 100% lã merino, da Fios da Fazenda. É o fio fingering deles, fingering merino. Porque eu amo essa cor e eu queria aquela blusa nessa cor. Então eu usei o fio 100% merino. Não é tão fresquinho quanto se eu tivesse feito em algodão, mas o caimento ficou perfeito. E como vocês vão ver, nas mangas ele tem esse detalhe, que são vários furinhos. Não sei se vocês conseguem ver, se calhar aqui, olha. São vários furinhos. É só nas mangas, o corpo é liso. Mas nas mangas tem esses furinhos e acaba ficando fresquinho, porque entra aqui um arzinho. Mas, de fato, não é tão fresquinho quanto o algodão. Mas não interessa, eu amei o resultado. E eu vou falar um pouquinho sobre a construção que eu fiz. A designer desenhou esse suéter dos tamanhos XS ao 5XL. Eu fiz o meu no tamanho M, que é o terceiro tamanho. Mas não, eu comecei a fazer, tá? Peguei os pontos para fazer. Começa pela gola, ele é top-down. Eu comecei por aqui, comecei a descer aqui até o busto e depois separa para as mangas. E eu até então estava tranquila com o tamanho. Eu não fiz amostra, eu raramente faço amostra, mas eu estava tranquila com o tamanho. Eu já tenho mais ou menos uma noção desse fio, como é que ele se comporta. Já teci muito com ele, então não achei que não era necessário. E tava tudo bem, enquanto eu tava aqui só no Stocknet, tava tudo bem. Mas quando eu comecei a tricotar as mangas, eu parei, separei para as mangas e pensei, vou começar as mangas para ver como é que fica. As mangas ficaram enormes no tamanho M. Então o que eu fiz? Eu desfiz as mangas, peguei os pontos de novo e teci as mangas no tamanho S. E mesmo assim, se vocês forem ver, olha, ela está como é suposto estar, ela não está corrente ao corpo, ela tem aqui um pouquinho de folga. E a ideia era essa mesmo, mas eu fiz em tamanho S, ou seja, eu teci o corpo todo em M, mas nas mangas eu desci para o S a contagem dos pontos, só diminuir aqui embaixo
na axila, né? Peguei menos pontos e teci a manga no tamanho M. E como é que eu construí? Eu, na verdade, fui fazendo assim, como eu tava na dúvida, eu teci até o busto, separei para as mangas e vi que tava tudo bem aqui nessa região, né? Depois teci as mangas, até porque eu queria... Esse tipo de construção eu normalmente costumo fazer assim, porque se você já sabe quanto que você vai... Às vezes quando a gente tá com pouco fio, não sabe se o fio vai dar, eu acho que é muito interessante construir assim, porque a gente sempre pode... As mangas a gente não tem muito como mudar o tamanho, não é? A não ser que a gente passe de uma manga longa para uma manga 3/4 ou para uma manga curta, o tamanho vai ser sempre o mesmo, ela tem que acabar aqui no punho, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente não tem muita margem de manobra. Mas no comprimento da blusa, a gente sempre pode fazer ela mais curtinha, mais longa. Então eu sempre faço assim quando eu faço essas blusas. Eu teço até separar as mangas, faço as mangas e depois eu fico tranquila para fazer o resto do corpo. E foi o que eu fiz nessa. Eu teci até separar as mangas, teci as mangas, puxei aqui as malhas para poder fazer a gola. E depois que já tinha tudo isso terminado, experimentei, vesti, vi que estava do jeito que eu queria, eu continuei o corpo. E vou colocar aqui umas fotos minhas da minha blusa terminada. Ela ficou no comprimento que eu queria, com o caimento que eu queria. E eu não podia estar mais satisfeita com essa blusa. Eu super recomendo. Não é propriamente uma receita das mais aprofundadas, daquelas que te pegam assim 100% pela mão. Mas eu também não achei nada de complicado, nada de mal escrito. A designer que eu assisti o podcast, ela reclamou da receita. Ela disse que não gostou, que achou que a receita não estava bem escrita. Eu não achei. Só não é o tipo de receita que de fato te pega pela mão do início ao fim, não é. Mas eu acho que vale pelo resultado final. Eu tô mesmo apaixonada. O detalhe dessas mangas. E eu não sei vocês, mas eu amo esses castanhos, então eu acho essa cor maravilhosa. E só agora, esse é um fio da Fios da Fazenda, 100% merino, na cor 4B25. Adoro. É um castanho, não é muito escuro, não é muito claro. Achei que ficou maravilhoso. Esse é o que eu tô vestindo. Fotos eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem mais informações no Instagram, eu coloco mais detalhes. E passamos então agora muito rapidinho para o crochê, porque lembram-se daqueles meus muitos círculos de crochê para fazer aquela manta Marguerite Blanket, lembra que eu falei para vocês? Uni já todos os círculos, aquilo são vários círculos inteiros, depois alguns semicírculos e depois alguns quartos de círculo, ou seja, só um quarto do círculo. Quase como se fosse uma fatia de pizza. Eu já uni todos os círculos grandes e já fiz alguns semicírculos, vou mostrar pra vocês. Esse é como, ela é muito grande, mas essa é mais ou menos como ela tá agora. E a junção dos círculos é feita com esses triângulos, que aqui estão em castanhos escuros, que eu também tive que fazer, que no total são 42 para unir tudo. Eu ainda não fiz todos, não tenho todos unidos, mas ela tá ficando maravilhosa, gente. Olha isso. Então, assim, eu tenho ela toda... Todos os círculos grandes já estão unidos. Se vocês virem aqui... Deixa eu mostrar aqui. Nas laterais eu já tenho alguns semicírculos, que também já estão unidos. Aqui é um, aqui é outro... E depois, aqui nas esquinas, é que vão entrar as fatias de pizza, né? Os 4 semicírculos em cada uma das pontas da coxa. Eu acho, sinceramente, que tá ficando divina. Espero que da próxima vez que eu venha eu já tenha ela completa com a borda. Mas, olha, super recomendo. Ainda tenho aqui uns fios para arrematar, mas tá tudo bem. Estamos progredindo. E é isso, gente. Hoje foi mesmo super curtinho, só para dar um oi, para mostrar o que é que tá aqui na minha agulha. Com relação aos cardigans, eu ainda não decidi qual é o cardigan, mas tenho ali forte concorrente e eu acho que no próximo já vou ter decidido o cardigan, o fio e já volto aqui para falar para vocês sobre esse novo projeto. Para já, fico com esse,
que tá construído, que tá feito e que tá prontinho para usar. Fico com a minha colcha de crochê e eu espero que vocês aí do outro lado também tenham um projeto ou uma ideia que vocês estejam trabalhando e que isto esteja aquecendo o coração de todo mundo aí do lado, tá? E agora, só para não esquecer, um grande beijinho para todo mundo que me mandou mensagem nos últimos tempos. Eu fiquei com o coração super, super cheio, com tantas mensagens de... Eu já tinha agradecido no último vídeo, mas eu não vou me cansar de agradecer, porque é um carinho que se troca do lado de cá pro lado daí e vice-versa, que é muito, muito bom de se ter. E saibam que eu também desejo para quem tá aí do outro lado um final de semana para começar, muito bem passado, se vocês estiverem vendo esse vídeo assim que ele sair, ou um dia, uma semana, um mês de paz, de tranquilidade e com um projetinho nas agulhas que aqueça o coração de vocês também, tá? Um beijo grande, vemo-nos daqui a uma semana, porque eu tô na meta. Um beijinho grande.